Anatomia de um problema fácil? Para que eu preciso saber sobre problema fácil? Eu quero saber os problemas difíceis. Claro, o objetivo é aprender a resolver os problemas médios e difíceis, mas a primeira coisa, tem que conhecer a anatomia deles. O que faz um problema ser fácil, o que faz um problema ser médio e o que faz um problema ser difícil. Uma vez conhecendo as características desses problemas, a gente pode desenvolver uma estratégia para resolvê-los. Tá, como é que seria a anatomia de um problema genérico? Ele tem determinadas etapas bem definidas. A gente pode encarar um problema de forma simples assim. Ele tem um enunciado, que é o que você lê na prova. Aí você vai ter que saber processar esse enunciado. Em função desse enunciado, você vai bolar uma maneira de resolver aquele problema. Essa é a parte mais difícil. Por último, você vai ver quais cálculos você vai ter que fazer para chegar até a resposta. O cálculo é apenas uma etapa desse processo todo. Para muitos, o cálculo é uma parte bastante desafiadora, né? Como é que a gente calcula expressões? Como é que nós fazemos operações com frações? Como é que a gente resolve equações? Às vezes tem aluno que reclama assim, eu conheço as contas, mas eu não sei que conta eu tenho que fazer para chegar na resposta. Então, é aqui que você vai saber que contas você vai fazer. E aqui você faz as contas. E olha, tanto faz se um problema é fácil, médio ou difícil, ele pode ser enquadrado nesse modelo. Mas você vai ter diferenças eventualmente aqui. Como é que seriam diferenças aqui? Seriam cálculos complicados? Cálculos mais difíceis podem fazer um problema se tornar médio ou difícil, ao invés de fácil, né? Por exemplo, ele botou números chatos de trabalhar, muitas operações para fazer. Então pode ficar difícil por isso. Um enunciado, digamos, desafiador, que você lê aquilo, mas não entende nem como começar a resolver aquilo. Às vezes o enunciado é confuso e você não entende direito o que está sendo pedido. E a resolução é pior ainda, você não sabe o que eu vou ter que fazer ali para resolver isso. Você sabe que tem determinadas provas que são compostas apenas de questões fáceis, né? Por exemplo, uma prova de escola, às vezes, tem muita questão fácil, porque a professora não está interessada em te reprovar, ela quer que você aprenda. Então não vai dar um monte de desafios para você fazer na prova, vai te dar os problemas fáceis só para treinar a matéria que foi ensinada, ou então, de vez em quando, um problema um pouquinho mais difícil, um problema médio, mas não chega a ser um problema de arrepiar. Agora, numa prova de concurso, genericamente falando, você vai ter alguns problemas fáceis, mas a maioria são problemas médios e difíceis. E é importante você dominar os problemas fáceis, que para fazer um problema médio ou difícil, você tem que saber fazer os fáceis primeiro. Quais são os desafios que você tem aqui nessas 3 etapas? Olha só, o cálculo, você tem que saber fazer os cálculos, quer dizer, conhecer as operações matemáticas. Então, você tem que saber fazer operações com frações, operações com números racionais, operações com números irracionais. Tem que saber resolver uma equação, resolver uma inequação. Os cálculos básicos. Tem coisa que não tem raciocínio, só tem cálculo. Você não pode fazer um raciocínio, tá prontinho e chega na hora de fazer conta, você tropeça. Ih, rapaz, dízima periódica eu não sei fazer. Ih, multiplicação com vírgula eu não sei fazer. Então tem que conhecer essa parte aqui. O enunciado, bom, existem aqui 2 providências importantes no enunciado. A primeira coisa, você tem que ter uma capacidade de entendimento compatível com a língua portuguesa. Digamos assim, o enunciado está na língua portuguesa. Muitas vezes, aquele enunciado é bem explicadinho. Às vezes ele não é bem explicadinho, às vezes ele é mal explicado de propósito, ou sem querer. O professor que fez a questão não soube se expressar direito e fez um enunciado confuso e aí te prejudicou na hora da prova. Mas não tem como reclamar disso. Eles falam assim, a interpretação faz parte da resolução. Então, o que você poderia fazer para melhorar essa parte? Primeira coisa, você tem que ser bom de leitura, né? Qual é a matéria que ensina isso? É o português. No português não tem interpretação de texto? Pois é, interpretação de texto é você ler um texto que não é um texto para criancinha, não é um texto estilo beabá.
muitas vezes um texto mais elaborado, você tem que estar apto a ler aquele tipo de coisa. Olha só, sabe como é que você faz para identificar quando você está fraco nessa área? Faz um teste. Você faz o seguinte, vai na banca de revista e compra um jornal daqueles mais baratinhos que tem. São jornais que normalmente falam sobre futebol, fofocas, sei lá, assuntos simples, tá? De entendimento geral. Esses jornais, normalmente, eles têm uns textos reduzidos e tem letras grandes, né? Aí você lê aquilo ali. É claro que você vai entender porque aquele texto foi feito para todo mundo entender. Agora, se você achar assim, esse texto aqui parece que eles estão falando com criancinha. Se você achar isso, é que você está acima do nível necessário. Isso é bom. Agora, se você achar, não, esse texto aqui tá de boa para mim, essa é a minha praia. Quer dizer que você tá lá embaixo na parte de entendimentos. Aí você vai ter que melhorar isso. E isso você não melhora na aula de matemática. Claro, em parte vai melhorar na aula de matemática sim, que é você se acostumando a ler problemas, ler os enunciados, ler textos matemáticos. Agora, é muito relacionado com a capacidade de leitura mesmo, tá? Você tem que melhorar essa parte. Tá, agora, além disso, o entendimento do enunciado requer que você extraia daqui as informações que você precisa para resolver. E também as informações que você precisa para chegar aqui. Ou seja, o que o problema está pedindo. Você tem que identificar aqui qual é a história, qual é o caso, o que se passa nesse problema. Você pode tomar como base os dois exemplos que eu dei aqui nesse vídeo, tá? Eu coloquei ali 2 problemas e você tem ali historinhas que você tem que entender. Então, tem que entender o que se passa e tem que entender quais são os valores envolvidos. Que valores envolvidos? Olha, você tem os dados que o problema dá. São as informações que o problema dá. Você vai pegar essas informações e você vai chegar na resposta. Normalmente, os dados são valores que você pode anotar aqui. Ele deu a velocidade, ele deu a fração, ele deu quantas pessoas eram, ele deu etc. Deu vários números. São dados, são informações que você vai usar. E a resposta é um número desconhecido. É o número que você tem que descobrir quem é. É o teu X, né? Vou botar um ponto de interrogação aqui. É o X. Eventualmente, você precisa também, no meio desse trabalho, descobrir valores intermediários, valores auxiliares. Vamos chamar de auxiliares. Que também são informações que não são dadas, mas não são diretamente o que o problema pede. É indiretamente. Você pode falar assim, eu sei isso aqui, eu tenho que saber isso, mas se eu descobrir isso aqui primeiro, vai ficar mais fácil descobrir isso. Então, são valores intermediários que você lida com eles no meio da resolução. A resolução propriamente dita é a parte mais importante de todas. Claro, você tem que vir com isso aqui já esquematizado. Tem que extrair os dados que você precisa daqui e descobrir o que ele quer. Em função disso, você vai bolar uma resolução. Ou seja, qual é o modelo de resolução que você tem que usar? Normalmente, quando o problema é fácil, esse modelo de resolução é o próprio enunciado. O próprio enunciado já é uma descrição daquilo que você precisa fazer. Por exemplo, Juquinha foi na feira e comprou tantas maçãs e ele gastou tanto. Quanto dinheiro sobrou? Essas informações estão aqui. É quase que uma fórmula matemática, só que aqui está escrito em português e aqui você vai passar isso para matemática e aquilo já vai ser o teu cálculo. Aí você faz as contas e chega à resposta. Claro, tudo isso aqui eu vou mostrar com esses 2 problemas de exemplo aqui que eu dei. Agora, uma coisa muito importante é que quando você está fazendo essa resolução aqui, às vezes não precisa, tá? Mas às vezes você precisa usar conhecimentos ocultos adicionais. Ocultos não é porque são mágicos, não. São conhecimentos que não estão aqui no enunciado. Às vezes você tem que usar conhecimentos ocultos. Eu vou chamar só de conhecimentos. Conhecimentos adicionais que você já tem, digamos, na sua bagagem matemática.
Por exemplo, você tem um problema que envolve tempo, velocidade, distância, aí você vai usar um conhecimento, sabendo que velocidade é a mesma coisa que a distância dividida pelo tempo, e isso é um conhecimento que vem de fora, o enunciado não vai te lembrar isso. Você tem que já saber isso. Claro, naquele nível que você tá, você não vai estudar só isso, só essa matéria. Você tem outros conhecimentos ali naquele mesmo nível, né, naquela mesma série, que você vai acabar tendo que usar para resolver em outros problemas. E outra coisa, quando você estiver fazendo essa resolução aqui, procura desenhar mesmo esse modelo, tá? Desenhar não é fazer um desenho artístico, não. É você fazer uma figura. Não é uma figura artística. Tem envolvido ali um carro que tem uma distância, não precisa desenhar o carrinho, a rodinha, não. É um diagrama, tá? É na forma de um diagrama. Por exemplo, se eu tenho um problema sobre duas pessoas que estão fazendo uma corrida, uma é mais rápido do que a outra, vão correr durante um determinado tempo, quer saber a distância. Bom, você desenha a figura. O que é que seria a figura? Seria a pista. A pista de corrida, e aqui nessa pista você joga as informações que foram dadas. Com esse diagrama fica mais fácil você enxergar o que você vai fazer para resolver. É mais fácil você ver no diagrama do que ver aqui no texto do enunciado. Então pega o enunciado, lê, identifica os valores, faz um diagrama para identificar aquilo. Eu quando faço problema de tanque, por exemplo, um tanque está encheu tal fração do tanque, tantos litros por minuto, eu desenho um tanquezinho lá de Araque, só para ter uma ideia. Não vai ajudar muita coisa, não. Mas acaba ajudando, né? Você está pensando num tanque, encheu até a metade, aí depois passou um determinado tempo, fica mais fácil você enxergar a conta que você vai fazer do que ficar só olhando. Porque aí você tem duas entradas de dados. Você tem o texto e você tem a figura, que pode ser um diagrama. Então você está olhando as informações de dois lugares. Fica mais fácil você chegar à solução, você entender a solução, dá aquele estalo. Quando você dá aquele estalo, é que você chegou à solução. Aí fica faltando só fazer o cálculo, que é a parte mais fácil, para quem está craque em conta. Se não está, tem que se tornar. E aí finalmente você chega à resposta. Vamos fazer aqui os dois problemas de sugestão que eu estou dando. Então esse exemplo 1 aí, o que o enunciado diz? Então a primeira coisa, você tem que entender a situação que o problema está dizendo. Entendeu a situação? Sim. A situação é a seguinte, uma determinada empresa comprou comida, comprou refeições para os seus 350 funcionários em quantidade suficiente para durar 25 dias. E a pergunta que ele faz, se fossem 100 funcionários a menos, quanto tempo essas refeições compradas iriam durar? Então veja, nós temos aqui duas situações, situação 1 e situação 2. Isso aqui é uma coisa que aconteceu, essa é a parte do português, né? Da interpretação de texto. Ele falou que a empresa comprou refeições suficientes para os seus 350 funcionários comerem durante 25 dias. Pronto, isso aqui é o que realmente aconteceu. É uma situação. Aí a frase seguinte, ele começa assim, se a empresa... Esse se já é uma situação hipotética, já é uma situação 2. Então isso é o que aconteceu. Ele perguntou, se fosse isso aqui que acontecesse... Tá, então o que ele fala nesse se, nessa segunda situação? Se a empresa tivesse 100 funcionários a menos... 100 funcionários a menos, então ele vai ter quanto? Então aqui você já tem uma informação que não foi dada, mas indiretamente foi dada, né? Com 100 funcionários a menos, ele teria 250 funcionários. Então é um dado intermediário que não tem a ver com a resposta, não é isso que está sendo perguntado, mas é um valor intermediário que você vai ter que calcular lá na sua resolução. Tá, então ele ficaria com só 250. Tá, se tivesse 100 funcionários a menos, ou seja, isso aqui, quanto tempo durariam essas refeições compradas? Calma aí, que refeições compradas?
Essa é a parte de interpretação. As refeições compradas foram essas. Então ele quer saber, com essa quantidade de refeições, quanto elas durariam para alimentar somente essas pessoas. Vão durar um tempo maior. Mesmo porque aqui você não tem quantidade de refeições compradas. Aqui nessa situação 2, ele não fala nada sobre quanto comprou. O único lugar onde ele fala quanto foi comprado é aqui. Comprou quanto? Isso vezes isso. Olha aqui. A compra, efetivamente, foi isso. Compra 350 vezes 25. Aí você pode fazer essa continha aqui, tá? Ou então não faz. Sabe por quê? Pode ser que simplifique. Evite ficar fazendo conta sem necessidade. Pode ser que você faça essa conta de multiplicação e depois vai ter que fazer outra conta de divisão, vai ter um trabalhão fazendo conta. Então, não faz a conta já não. Espera para fazer lá na frente. Tá, e cadê o desenho que eu falei? Cadê o diagrama? Isso aqui é o diagrama. O diagrama, ele pode ser uma figura ou pode ser só uma tabela. Uma tabela de valores. Então aqui eu dividi, eu coloquei bem especificado aqui, são duas situações, situação 1, situação 2. Eu posso até numerar aqui, essa é a situação 1 e essa é a situação 2. Então, os dados que o problema dá, lá naquele texto, estão esquematizados aqui. É claro que se o enunciado fosse exatamente isso aqui, você não ia entender nada. Você precisa do texto na sua língua natal, para poder compreender o que se passa. Aí você escreve de uma forma esquematizada, digamos, uma forma matemática, e coloca os dados aqui. Tá, e o mais importante de tudo é isso aqui, é a pergunta que o problema faz. O número que ele quer que você calcule, ele quer saber qual é a duração. Tá, e aí vem o cálculo. Qual cálculo você vai fazer aqui para resolver? Se você quiser, pode fazer com regra de 3, tá? Regra de 3 é uma maneira de fazer isso, mas eu vou fazer de um jeito mais básico. Eu vou usar somente multiplicação e divisão. É o seguinte, isso aqui é a quantidade total. Você comprou esse total. Isso aqui é uma coisa que você tem que lidar na vida real, né? Imagina que você está trabalhando lá numa empresa, recebeu um emprego, foi contratado para gerenciar isso aqui. Aí você sabe que tem tantos funcionários, tem que comprar comida para tantos dias, você tem que saber calcular isso. Quanto você vai ter que comprar? Vai chutar aleatoriamente? Vai usar técnica de chute? Claro que não, tem que saber fazer. Então você vai comprar essa quantidade. Se você quiser saber o valor exato, pega a calculadora, faz a conta lá, tem que comprar tantas. Tá, então agora a solução propriamente dita. Qual é o estalo que você vai ter que dar? Qual é a conta que você vai fazer para chegar aqui? Eu tenho essa quantidade total aqui, que eu ainda não sei quem é, porque eu tive preguiça de fazer a conta. Para saber quanto tempo vai durar, eu vou pegar essa quantidade e vou dividir por essas pessoas. Agora são menos pessoas. Então, essa quantidade aqui, quer dizer, a duração vai ser a quantidade que eu comprei, que é isso. Agora eu vou escrever aqui 350 vezes 25. Essa é a quantidade, que eu não fiz a conta ainda. Só que agora eu vou dividir por essa quantidade de pessoas, 250 pessoas. Isso vai te dar a duração. É só fazer essa conta aí. Então agora é que vem a parte final, a parte de cálculo. Eu não calculei nada até agora, eu somente esquematizei a resolução. Para resolver tem que fazer isso aqui. É o raciocínio, é a parte mais difícil e a parte mais importante da matemática. Matemática não é conta. Matemática usa conta como ferramenta, mas o mais importante é o raciocínio que você vai ter que usar para saber que conta você vai fazer. Senão não adianta saber fazer conta. Tem que ter o raciocínio. E o raciocínio está dentro da parte de resolução, aquela etapa do meio, né? É enunciado, resolução e cálculo. A parte do meio é a resolução. Isso aqui. Então agora é só fazer essa conta. E olha, você sabe que fração você não precisa ficar multiplicando. Você pode fazer simplificação, né? Fica muito mais fácil simplificar. Olha aqui, ó, eu posso simplificar por 10, numerador e denominador. Porque isso aqui é um produto. Se todo mundo aqui é produto, eu posso simplificar. Então eu vou simplificar por 10. Porque aqui, ó, é múltiplo de 10 e aqui também.
Então, simplifiquei por 10, simplifiquei por 10. Ou seja, cortei o zero que estava aqui e aqui. Isso equivale a simplificar por 10. E agora eu posso simplificar por 25, ó. Corto esse 25, vai virar 1 aqui, e corto esse 25. O que sobrou aqui? No numerador sobrou 35. E no denominador sobrou 1. Então acabou. A resposta é essa aqui. 35 o quê? 35 dias. Então aquela comida comprada vai ser suficiente para 35 dias. Então está aqui uma resolução simples, claro, com o objetivo de mostrar como que é esse modelo, essa anatomia de um problema fácil. Vamos fazer a outra da corrida de bicicleta. Olha só, a questão seguinte é a questão da corrida de bicicleta, que tem um enunciado ali que você tem que ler para entender, né? Já leu? Se não leu, dá uma paradinha no vídeo e lê lá. Olha, 2 ciclistas disputaram uma corrida, sendo que o vencedor era 0,4 km por hora mais rápido do que o outro. No final da corrida, que durou 30 minutos, qual é a distância entre eles? Opa! Então isso aqui é o que eu fiz? É uma tabelinha, né? Olha só, é claro que você lá no enunciado vai sublinhar esses valores, vai marcar esses valores, vai circular esses valores. Mas eu gosto de fazer separado, eu gosto de colocar aqui do lado, no espaço para resolução, colocar esses dados ali. Em vez de ficar lendo no enunciado, olhando para o enunciado, eu prefiro olhar para cá. Eu já copiei do enunciado para cá as informações que eu preciso. Então, eu tenho informações dadas, que são essas aqui, e eu tenho aqui a pergunta que é feita. Ele quer saber esse valor, que é a distância entre eles. Tá, então essa tabelinha aqui ainda não é suficiente. Vamos fazer um desenho da pista, um diagrama. Um diagrama gráfico, né? Que é o desenho lá da pista. Olha, então, os dois começaram a correr daqui. No início está um do lado do outro, mas aí o mais rápido vai passando à frente do outro. E vai. Quanto maior o tempo, mais vai aumentando a distância entre eles, né? E até que esse mais rápido chega aqui no final e o outro ainda está lá para trás, que eu não sei onde. O que o problema quer saber é o quê? É isso aqui, ó. Qual vai ser a distância entre eles ao final da corrida? E olha só, você pode resolver isso aqui agora até de cabeça. Quer ver uma resolução de cabeça? Olha, esse que é mais rápido, ele vai tomando a dianteira na frente do outro, né? Quanto maior é o tempo, maior é essa dianteira. Por exemplo, depois de 1 hora, ele vai estar 0,4 km à frente. Por quê? Porque essa é a velocidade adicional sobre o outro. Esse mais veloz, ele é 0,4 km por hora mais rápido. Isso significa que em 1 hora de corrida, ele corre 0,4 km a mais. É isso que quer dizer essa diferença de velocidade. E esse conceito aqui de velocidade, tempo, espaço, isso é muito comum em questões, né? Tem várias questões que cobram justamente isso aqui, é o que você tem que usar. Então isso aqui significa que em 1 hora de corrida, esse mais rápido vai estar 0,4 km à frente, porque a velocidade dele é maior nessa medida. Só que a corrida, isso aqui é em 1 hora, mas essa corrida não vai durar 1 hora, vai durar menos. Vai durar só meia hora. Então, como a corrida só durou meia hora, ele não tomou uma dianteira de 0,4 km. Ele tomou uma dianteira de quanto? Na metade do tempo, vai ser a metade desse valor, a metade de 0,4, ou seja, 0,2. Portanto, esse aqui vai estar com uma dianteira de 0,2 km. 0,2 km à frente. Só que ele quer a resposta em metros, né? 0,2 km é a mesma coisa que o quê? 200 metros. Então, qual é o cálculo que a gente tem que saber fazer aqui? Bom, tem que fazer esse raciocínio aqui, de entender que isso aqui vai ser a dianteira a cada hora. Mas com meia hora vai ser uma dianteira menor, vai ser a metade, né? Porque é a metade do tempo, vai ser a metade da distância. E ainda faz parte do cálculo a conversão de quilômetro para metro. Então tá aí a resposta, ó, é a letra C de Charlie. Problema fácil também.
Agora, você vai usar essa história aqui no meio da resolução, esse negócio de enunciado, resolução, cálculo? Não. Você vai se acostumar a encarar as questões que você está resolvendo no seu treinamento, no seu preparatório, usando isso. Pensa no enunciado, pensa na resolução e pensa no cálculo. Você, para chegar até a resposta, você tem que estar bom aqui, aqui e aqui. Se você acha que está fraco aqui, você tem que treinar mais isso, tem que estudar mais cálculo, fazer conta. Faz exercício de operações com frações, com número decimais, dízimas periódicas e equações, tudo que tem a ver com cálculo, treina mais isso. Claro, a parte que você não está sabendo bem, vai treinando isso aqui. Tá com dúvida aqui em enunciado? Você treina a parte de português mesmo, interpretação de texto, ou seja, leitura de textos. Lê livros, pega um livro aí para ler. Você vai estar estudando para a prova de português também. Não precisa ser um livro erudito, tá? Não precisa ser um Machado de Assis. Pode ser até, se você quiser, um Harry Potter, mas tem que se acostumar a ler. Tem que se acostumar a ler um texto e compreender o que se passa naquele texto. Você não pode ficar toda a vida para entender um enunciado por causa disso. E outra coisa, aprenda a identificar os números envolvidos. Os números envolvidos no problema, ou seja, os dados que foram informados e os valores que são perguntados. Tem que saber identificar essas informações. Com isso, aí você vai treinar a fazer isso aqui, resolução. E resolução é treino. Você tem que resolver um monte de problema. Pega bastante questão de prova para resolver. Questão de concurso, questão de livro. Isso aqui é somente a prática. É o raciocínio que você desenvolve aqui. Tá? Então são as 3 etapas fundamentais da anatomia de um problema fácil, mas quando o problema for mais difícil, essa parte aqui vai ser um pouco mais elaborada, eventualmente essa aqui também.